Olá, que a Shalom, a paz do Senhor esteja sobre a sua vida agora nesse momento. A palavra que eu tenho para falar para você hoje foi uma palavra que Deus falou muito comigo nessa madrugada, que está lá em 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 3. Diz assim: Não damos motivo de escândalo a ninguém, em circunstância alguma, para que o nosso ministério não caia em descrédito. Paulo aqui estava falando para a igreja de Coríntios que o que eles estavam fazendo lá naquela igreja era, assim, eles estavam envergonhando o evangelho, né? Então a gente precisa ser exemplo, porque lá em 1 Coríntios 6,19 diz que nós somos o templo do Espírito Santo. Então, tudo que a gente faz de errado, tudo que a gente faz contra o que o Senhor fala pra gente fazer, a gente está profanando o nosso templo. Então, assim, a gente não pertence a esse mundo. Nós somos embaixadores do reino de Deus. Vou te dar um exemplo prático. Eu tenho um filho, Pedro, de 1 ano e 4 meses. Então, quando ele crescer, as pessoas vão avaliar ele, olhar para ele, assim, e dependendo da atitude, alguma coisa que ele fizer, eles vão falar assim: nossa, se ele for desobediente, nossa, como que esses pais educam ele? Ou se você vê o meu filho sujo, vocês vão pensar assim: nossa, imagina como é que deve ser a casa dela, o filho dela é sujo. Então, assim, nós representamos o reino de Deus, então a gente precisa dar um exemplo. Vou te dar outro exemplo. Imagina que você tá com a roupa da sua empresa, igual a gente já viu muitas vezes reportagens sobre isso, e aí você faz uma besteira ou a pessoa fez uma besteira e alguém filma, alguém posta na internet, aparece no jornal, e aí o que acontece? Você é demitido. Por quê? Porque você estava representando a empresa naquela situação. Igual o militar. O militar, ele representa o Brasil, o Exército Brasileiro, a Força Aérea, a Marinha, enfim. Se ele for visto fazendo alguma coisa errada, ele vai ser punido, ele vai ser expulso. Então, assim, se aqui na Terra, nas leis da Terra, quando você representa algum lugar ou alguma coisa ou alguém, e você não cumpre com aquela regra exigida por aquela pessoa ou empresa, você é expulso, você é demitido. Imagina o nosso Pai que está no céu. Então, a gente precisa nos analisar primeiro e ver o que a gente está fazendo, o que a gente pode melhorar perante o nosso Pai. Porque imagina, o embaixador chega no determinado país, ele chega no nosso país e ele começa a fazer um monte de besteira e ele representa o outro país. Então é muito sério isso, gente. A gente precisa dar o exemplo. Não adianta só ficar falando. Porque se você não mostrar com a sua vida o que você prega, não adianta nada. Tudo que você fala são palavras ao vento. A melhor forma de você ensinar é você dar o exemplo. Tá bom? Então vou fazer uma oração com vocês aqui. Senhor Deus, muito obrigada, Pai, pela vida de cada pessoa que está assistindo. Senhor, ajuda cada pessoa aqui agora, Senhor. Ajuda cada uma, Senhor, a identificar quais são os pontos que elas precisam melhorar. Não tanto só quanto o teu reino, mas também em cada posição que elas estiverem, no seu trabalho, na escola, aonde elas estiverem, Senhor. Que elas possam ser pessoas segundo o teu coração e levar a tua luz. Em nome de Jesus, amém. Se você gostou dessa mensagem, curta aqui, deixe seu like, comente, compartilhe e ative o sininho, se inscreve no canal.